Hoje, na classe dos jovens, estudaremos a lição de número 10, que tem como título Proteção contra o descontentamento. Dando continuidade ao trimestre, para esta aula temos como objetivos específicos, em primeiro lugar, apresentar as características daquilo que nos leva ao contentamento. Em segundo lugar, reconhecer que precisamos valorizar o que há de mais profundo. Por fim, conscientizar de que precisamos proteger nosso contentamento. Indo direto ao ponto, cumpriremos estas finalidades mediante a explicação e aplicação dos pontos e subpontos que estão na própria lição. O texto principal diz: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de número 8. Estamos diante de uma passagem bíblica que fundamenta a doutrina cristã do contentamento. Paulo fala sobre essa doutrina de forma explícita e implícita em várias outras passagens de suas cartas escritas. E aqui nós temos uma das referências mais fortes quanto a esse assunto. Comparando traduções, temos a paráfrase NTLH que diz, eu vou ler o versículo 7, que é o contexto imediato, e em seguida o versículo de número 8. O que trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que vamos levar do mundo? Nada. Portanto, ou seja, já que viemos sem nada e vamos voltar sem nada, portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Eu não sei se a história que vou contar a seguir é verdadeira ou não, mas conta-se que quando o primeiro bilionário do mundo, John Rockefeller, morreu, algumas pessoas perguntaram ao seu contador no cemitério, uma pergunta de curioso. Quanto o Dr. Rockefeller deixou? Era pergunta de curioso. E o contador respondeu de forma filosófica. Ele deixou tudo. Ou seja, ninguém leva nada desta vida. Ele deixou tudo. Porque em cortejo fúnebre não há caminhão de mudança. E em caixão não há gaveta. Presta atenção no ensinamento profundo que Paulo está nos dando aqui. Se você tem o que comer, se você tem o que vestir, se as suas necessidades presentes, se as suas necessidades de então, de agora são supridas, esteja com isso contente. Por que é que esse texto é tão relevante para os dias de hoje? Porque a maior parte da vida de um descrente e de um crente cuja visão ainda está turva quanto ao que realmente importa e quanto à eternidade, gira em torno de alimento e vestuário, que pode aqui muito bem representar, por extensão, por ponderação, por reflexão, pode representar os bens, as posses materiais. Então as pessoas hoje vivem em torno de conquistar aquilo que passa, aquilo que é transitório, aquilo que é efêmero. Nós, por outro lado, aqueles que têm uma visão mais madura do reino, ele não busca em primeiro lugar as coisas da terra. Ele busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, aquilo que é necessário, será acrescentado pelo Senhor. Então nós devemos ter em mente as prioridades, a fim de que o nosso coração seja direcionado não para aquilo que é terreno, não para aquilo que passa, não para aquilo que tem pouco valor, mas para aquilo que de fato importa, para aquilo que é eterno. Eu sempre repito, quando falo sobre esse assunto, as palavras do Jonathan Edwards, um pregador avivalista extraordinário. Ele dizia o seguinte, ainda muito jovem: Senhor, grava a eternidade nos meus olhos. Era uma oração que ele fazia. Grave a eternidade nos meus olhos. Porque é muito fácil a gente se deixar levar por aquilo que os nossos olhos veem, pelo físico, pelo material. E quando nós olhamos muito para isso, os olhos são a janela da alma. Então, a gente começa a internalizar, a gente começa a valorizar as coisas da terra mais do que as coisas do céu. Então, essa também deve ser a nossa oração. Grave em nossos olhos a eternidade. Quem tem a eternidade gravada nos olhos tem um coração contente em Deus. O resumo da lição nos diz: o contentamento com o Senhor vem em nossa vida à medida que deslocamos o olhar do que é terreno para o que é eterno. Vamos dividir o resumo da lição em 3 partes. Primeiro, o contentamento com o Senhor vem em nossa vida. Contentamento com quem? Com quem?
com o Senhor. Então, o contentamento, no contexto bíblico, é uma satisfação interior que não depende das circunstâncias externas. Esse contentamento com o Senhor, ele é fruto de um relacionamento profundo e pessoal com Ele. Desse relacionamento nasce o contentamento, porque esse relacionamento com Deus nos influencia, muda as nossas perspectivas, muda a direção dos nossos olhos. É por isso que o resto do resumo da lição diz: à medida que deslocamos o olhar do que é terreno. Então, deslocar o olhar do que é terreno para outro lugar é fruto direto de um relacionamento com Deus. É um relacionamento que influencia. Então, esse trecho aqui nos convida a refletir sobre o foco da nossa atenção. Muitas vezes nós vivemos com os olhos fixos em coisas terrenas, riqueza, status, prazeres momentâneos ou até preocupações cotidianas. Então, essa fixação pode nos levar, ou certamente nos leva, à ansiedade, à insatisfação. E, meus irmãos, essas coisas, elas são incapazes de preencher o vazio da alma. São incapazes. Você pode chegar no ponto mais alto de sua carreira secular. Você pode conquistar todo o dinheiro do mundo. Você pode ser mais rico que Elon Musk, do que Jeff Bezos. Você pode ser a pessoa extraordinariamente mais intelectual do mundo, a pessoa mais bem-sucedida do mundo. No entanto, isso não trará contentamento, isso não trará satisfação plena, porque o contentamento, a felicidade de verdade, a paz e a alegria só se encontram em Deus. Aí a última expressão do resumo da lição diz: para o que é eterno. Então nós vamos deslocar o nosso olhar para o que é eterno, porque temos um relacionamento que nos influencia, um relacionamento com o Senhor. É por esta razão que Paulo, escrevendo aos Colossenses, falando aos santos, aos salvos, ele diz o seguinte: busquem as coisas do alto, onde Cristo está. Ou seja, onde Ele está, o nosso Senhor está. Busque as coisas que são de lá, porque Ele está lá e nós vamos para lá. E pense nas coisas que são do céu e não nas que são da terra. Aqui nós encontramos um redirecionamento do nosso olhar, do nosso pensamento, que nos ajuda, obviamente, a encontrar contentamento, pois a nossa satisfação deve estar naquilo que nunca perecerá, naquilo que nunca passará. Então, temos aí a explicação do resumo da lição e vamos aos pontos e subpontos. Porém, peço a paciência de vocês, pois faço esse pedido em todos os vídeos. Curta, comente, compartilhe. Você já devia ter feito isso assim que a mensagem chegou para você, a notificação no YouTube, ou assim que você abriu esta pré-aula. Então, curta, comente, compartilhe. O YouTube vai se tornar um evangelista, vai indicar esse vídeo a mais pessoas. Você também vai virar um evangelista compartilhando a palavra de Deus. E você pode deixar aqui um amém, um glória a Deus, um aleluia. Isso vai nos ajudar bastante, tá certo? Em reciprocidade, sempre deixo o subsídio que utilizo como roteiro para os irmãos do YouTube, aqui embaixo disponível para download gratuito em um link azul. É só clicar, certo? Deus abençoe. Um abraço especial aos meus irmãos da Ferramenta EBD. Primeiro, esta aula sai na plataforma da ferramenta e só então ela vai para o YouTube, porque o nosso objetivo é trazer os irmãos que não conhecem a ferramenta, os irmãos do YouTube para a Ferramenta EBD. É na Ferramenta EBD que você vai encontrar o material completo. Há muitos recursos que são exclusivos para os professores assinantes e eu tenho certeza que a Ferramenta EBD será bênção para você, pois nela o professor da escola dominical encontra tudo o que precisa em um só lugar. O link está aqui na descrição do vídeo. Vamos lá! Primeiro ponto, características que nos levam ao contentamento. Como viver contente? Como estar satisfeito em Deus? É o nosso desafio, é aquilo que pretendemos explicar aqui neste primeiro ponto. O subponto 1 nos diz a moderação em Provérbios. Olha que interessante. Os capítulos de Provérbios abordados nesta lição ensinam sobre a importância de vivermos um estilo de vida moderado, no qual, olha qual é o sentido de moderado aqui que ele vai abordar, no qual os bens materiais não sejam mais valiosos do que os princípios profundos revelados pela palavra de Deus. Então, a moderação
que o comentarista traz à tona aqui neste subponto diz respeito a um estilo de vida onde nós colocamos as coisas no seu devido lugar. Os bens materiais são importantes, eles têm a sua relevância, mas o crente moderado que vive segundo a sabedoria bíblica entende que mais importante do que os bens materiais são as coisas espirituais. E na ausência do que é material, do que é passageiro, do que é terreno, mesmo assim ele está satisfeito, pois o seu contentamento está em Deus. Aí ele prossegue dizendo o seguinte: dessa forma, olha que interessante, o temor do Senhor vale muito mais do que riquezas. Amém, verdade. O amor é mais precioso que um banquete luxuoso. Então, ele está comparando aqui o temor do Senhor com riqueza. É melhor temer a Deus do que ter riqueza. Muito bem. É melhor desfrutar, não é, de amor nos relacionamentos, do que um banquete luxuoso. A justiça tem mais valor do que a riqueza obtida de maneira injusta. E uma refeição simples, acompanhada de tranquilidade e paz, é melhor do que uma casa farta, porém cheia de contendas e brigas. Então, o que Provérbios faz? Provérbios nos ensina a viver de acordo com o que verdadeiramente importa. E quando valorizamos o que verdadeiramente importa, nosso coração se encontra em um estado de satisfação, de contentamento, quando as coisas estão nos seus devidos lugares. Vamos lá, o subponto 2 vai ampliar aquilo que está no subponto 1, assim como o subponto 3 também. Então nós vamos falar aqui nesse subponto 2 sobre o temor do Senhor e o amor valem mais. Valem mais do que os bens, valem mais do que as posses, valem mais do que as riquezas. Preste atenção porque o texto em análise é Provérbios capítulo 15, versículo 14 ao 17, que diz... Vamos ler o texto da lição, né? Provérbios 15, 14 ao 17, retoma a busca da sabedoria como a maneira sensata de viver. Aqui o sábio, aquele que tem um coração cheio de entendimento, o sábio é aquele que tem um coração cheio de entendimento, pois consequentemente seu coração também desfrutará de alegria. Assim, uma pessoa que tem o coração com conhecimento e alegria na presença de Deus saberá discernir que a aquisição de bens materiais nem sempre significa conquistar a felicidade. O sábio aqui, ele pode falar isso com muita propriedade. Salomão, o homem mais sábio do mundo, depois de Jesus, obviamente, foi alguém que teve, não é, tudo o que o seu coração quis. Desfrutou de todos os prazeres possíveis que um homem pode desfrutar. E no final de tudo isso, conforme Eclesiastes capítulo 2, ele disse assim: isso aí não passa de vaidade, nisso só há aflição de espírito. Lá no final da vida, nós entendemos assim, e no último livro que ele escreveu, que foi Eclesiastes, capítulo de número 12, nos seus versículos finais, ele diz o seguinte: o fim de todo homem é temer ao Senhor, é obedecer os seus mandamentos. Esse é o propósito da vida de todo homem. E ele só encontrará realização, satisfação, contentamento e felicidade quando ele estiver alinhado com os céus. Então não tem para onde correr. Você pode estudar muito, você pode fazer o Enem aí, passar, chegar a cursar medicina, isso e aquilo. Você pode conquistar uma casa, um bom carro, a tão sonhada estabilidade. Você pode ter dinheiro para comprar o que você quer, um celular, um notebook, viajar. Mas a verdadeira felicidade, a verdadeira paz só vai estar em Deus. Porque uma pessoa contente é uma pessoa que está satisfeita, é uma pessoa que está alegre, é uma pessoa que está em paz. E estas coisas nós só encontramos em Deus. O provérbio aqui mencionado, eu vou ler o versículo 16 e o 17, que são os mais importantes aqui dentro desse contexto, diz o seguinte: é melhor ter pouco com o temor do Senhor do que ter grande riqueza com inquietação. Olha, irmão, é melhor viver no temor do Senhor do que ter sucesso no mundo. Há uma frase que eu gosto muito, eu não sei quem foi o autor dessa frase, mas eu repito ela sempre, que diz o seguinte: o maior fracasso de um homem
é ter sucesso naquilo que vai afastá-lo de Deus. Eu vou repetir. O maior fracasso de um homem é ter sucesso naquilo que vai afastá-lo de Deus. Então, se os bens, se as posses, se as tuas conquistas te afastam de Deus, isso não é sucesso, isso é fracasso. Sucesso de verdade é viver no temor do Senhor. Aí o versículo 17 diz o seguinte: é melhor ter verduras na refeição, ou seja, uma refeição muito simples. Uma refeição regada de simplicidade, onde há amor, do que um boi gordo acompanhado de ódio. Já pensou, irmãos? É melhor comer ali aquele pouquinho, não é? Mas um pouquinho com amor, onde você desfruta da companhia, onde você ama. É melhor desfrutar disso do que ter muita posse e só inquietação, só ira, só contenda, só ódio. Oh, irmãos, às vezes a gente olha para a mesa farta de muitas pessoas e pensa: eu vou ser feliz quando eu tiver aquilo ali. E a pessoa está olhando e dizendo: eu vou ser feliz quando eu viver o que essa pessoa vive. Pessoa simples, mas que é amada e ama. Glória a Deus. Tem coisas nessa vida mais importantes do que o teu emprego. Tem coisas nessa vida mais importantes do que o carro que tu anda. Tem coisas mais importantes nessa vida do que a casa de 5 quartos e 5 banheiros que tu quer. Glória a Deus. Glória a Deus. Nosso coração precisa estar contente em Deus. Aleluia. Vamos lá. Subponto 3 nos diz: o pouco com justiça e a tranquilidade são melhores. Olha o que é que diz a lição. Provérbios 16:8 e 17:1 trazem a questão da justiça e da paz. O provérbio, que está no endereço de 16:8, diz: melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. A riqueza é uma bênção de Deus quando granjeada com honestidade. Ó, irmão, ter dinheiro não é errado, não. Ter posse não é errado, não. O problema é a gente não ter a moderação, o discernimento, como disse lá no princípio, de colocar as coisas no seu devido lugar. Ter dinheiro é bênção de Deus. E o provérbio aqui acrescenta que é bênção quando o dinheiro é adquirido de forma justa. Porque tem gente que adquire dinheiro de forma injusta, roubando carga, sendo desonesto, mentindo, fazendo fraude, em corrupção, enganando os outros. Então, meus irmãos, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Conquistar as coisas de forma injusta é um absurdo. Você não tem paz naquilo que você conquistou, porque a qualquer momento você pode perder, ou você pode ser preso, né? Olha, não tem paz. Você acha que uma pessoa que vai lá e rouba um carro forte, ele roubou ali, não vou dizer milhões, não é? Mas roubou ali muito dinheiro. Não, vamos dizer aqui, roubou aqui milhões. Você acha mesmo que a pessoa que está com esse dinheiro em mão vai ter paz? Não vai ter paz. Mas você acha que a consciência de quem conquistou as coisas de forma injusta vai ter paz? Não vai ter paz. Não tem tranquilidade. Então, nós olhamos aqui e entendemos que a prosperidade que Deus dá, ela não traz desgosto em sua bagagem. No entanto, é um terrível engano negociar princípios e vender a consciência para acumular bens materiais. O dinheiro adquirido com injustiça não produz conforto e nem descanso para a alma. Não há contentamento nesse tipo de situação. Então, você quer viver de forma contente? Se afaste da injustiça. O provérbio que está no endereço de 17:1 diz: melhor é o bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. As pessoas hoje valorizam muito a riqueza, o requinte, mas investem pouco em relacionamentos. Não adianta você ter muito e você não ter ninguém para compartilhar. Não adianta você ter muito e não ter ninguém para dividir. Isso é uma vida vazia. É muito vazio você não ter uma pessoa para compartilhar. É melhor não ter e compartilhar da presença de outro, da amizade de outro, do amor de outro, do que ter e ser sozinho. É muito depressivo isso. Então, a sabedoria aqui em Provérbios é extremamente profunda. Há um contentamento, mesmo no bocadinho seco,
Mas se ali há tranquilidade, se ali há paz, há mais contentamento. Aliás, há contentamento nisso, em contraste com uma mesa farta de carnes e cheia de contendas. Então, valorize aquilo que é mais importante. Valorize o temor do Senhor, valorize o amor, valorize a justiça e valorize a tranquilidade e a paz. Porque valorizando estas coisas e perseguindo-as, você estará com um coração contente. Em segundo lugar, temos o ponto de número 2 que diz: valorize o que há de mais profundo. Olha que interessante, o que é contentamento? É uma pergunta que o comentarista deixou para fazer agora, depois de toda essa exposição. A lição diz: à luz dos textos de Provérbios, conjugado com textos do Novo Testamento, podemos aprender a respeito do contentamento como um tema profundamente espiritual. Na fé cristã, o contentamento se apresenta como uma paz interna diante de circunstâncias externas, contrárias diante de nós, e ao mesmo tempo que aprendemos uma postura de gratidão a Deus diante dos infortúnios da vida. Vamos ampliar essa definição do que é contentamento para a gente trabalhar em cima dela a partir de agora. O contentamento, à luz das Escrituras, é uma disposição interior. Não é algo que começa exteriormente, é algo que começa primeiro aqui dentro. E essa disposição interior reflete a aceitação plena da soberania de Deus sobre todas as áreas da vida. A minha vida está nas mãos de Deus. Então os meus caminhos são os caminhos que Deus preparou para que neles eu andasse, para que neles eu trilhasse. Seja o vale de sombra da morte, ou seja o caminho das delícias, foi o Senhor quem preparou tudo isso. Então, continuando aqui, o texto nos diz o seguinte, a definição: incluindo o que possuímos e as circunstâncias que enfrentamos. Não se trata de um estado de passividade ou de indiferença, mas de uma confiança ativa e constante no cuidado de Deus que nos permite viver em paz, independentemente da abundância ou da escassez. O contentamento bíblico não é uma resignação conformista, mas uma expressão de gratidão e de satisfação profunda que vem de saber que em Cristo temos tudo o que precisamos para viver de maneira plena e frutífera. Então, assim como a base, o fundamento da paz é a fé, o fundamento do contentamento nos moldes das Escrituras também é a fé. Essa fé em Deus que supre, controla e provê todas as coisas. Glória a Deus! No contexto cristão, o contentamento não se baseia nas condições externas, como já vimos aqui, bens materiais ou realizações pessoais, mas na convicção de que Deus é suficiente em todas as circunstâncias. Ela, não é, ou ele, o contentamento, não é uma virtude que pode ser cultivada por esforço próprio, mas é fruto de uma dependência contínua de Deus e de um coração transformado pela compreensão de sua provisão e fidelidade. Glória a Deus! Tudo se resume ao seguinte: contentamento é estar satisfeito em Deus. E eu só estou satisfeito em Deus quando tenho uma fé, uma confiança nele conforme as Escrituras. Quando descanso nele, descansando nele, meu coração acha contentamento. O subponto 2 diz: contentamento é pôr os olhos no que é eterno. Já trabalhamos essa ideia, mas vamos ampliá-la. A lição diz: Deus gera um contentamento indizível. Nossos olhos não estão voltados para as circunstâncias terrenas, mas, o texto agora de Hebreus 10:34, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Vamos dividir esse texto em 3 pontos. Primeiro, Deus gera um contentamento indizível. Então, contentamento é algo que vem de Deus e não, como já disse a vocês aqui, de algo externo. Não é algo que eu conquisto, é algo que eu recebo. Ele vem de Deus, esse contentamento. E esse contentamento é completo, duradouro e está relacionado com uma relação com Deus. Já falamos sobre isso. Aí, o texto da lição ainda nos diz o seguinte: pois os nossos olhos não estão voltados para as circunstâncias terrenas. Essa parte aqui, ela sugere que o contentamento gerado por Deus não é baseado em fatores temporais e materiais. Ou seja, o que traz paz e satisfação não é o que conseguimos ou possuímos nesta vida, mas algo além, relacionado a uma perspectiva mais profunda e eterna. As bênçãos terrenas de Deus, elas trazem alegria e felicidade.
Isso a gente não tem dúvida. É muito bom desfrutar das bênçãos de Deus aqui na terra. Agora, as bênçãos espirituais, aquilo que está além do material, é o que de fato mais precioso temos da parte de Deus. É por isso que o comentarista cita o texto de Hebreus 10:34. Mas sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão, não é na terra, tá entendendo? Nos céus tende uma possessão melhor e permanente. Essa possessão é uma referência à herança espiritual que Deus oferece. Algo que vai além do que pode ser visto ou conquistado aqui nesta terra. A promessa de uma recompensa eterna, algo que é imutável, seguro e perpétuo, dá aos crentes uma razão para não dependerem das circunstâncias terrenas para o seu contentamento. Essa possessão permanente nos céus diz respeito à nossa nova vida com Deus, que se dará no tempo escatológico. Isso dinheiro não compra. Isso não dá para trocar por terreno, não dá para trocar por casa em Dubai, por prédio em Dubai. Não dá para trocar por nada aqui deste mundo. Todo o dinheiro do mundo não compraria no céu um terreno na metragem de 1 por 1. Né? Os terrenos lá não estão para vender não, né? O pessoal aí das indulgências e até de agora, né, quer vender terra no céu, quer vender... Não. Ela é tão valioso que nada nesse mundo pode comprar. É por isso que nós recebemos por meio da graça. E sabendo, meus irmãos, da realidade futura que nos espera, sabendo daquilo que está reservado aos salvos, nosso coração descansa. É por isso que Paulo dizia o seguinte, mesmo sofrendo privações: se você tiver o que vestir, o que comer, estejam contentes. Porque isso aqui vai passar muito depressa. Bote os seus olhos na coroa da justiça que o Senhor, o reto juiz, te dará naquele dia. Se ele pudesse lhe dar esse conselho, ele daria isso: combate o bom combate, guarde a sua fé. E fique com os olhos fitos, não no prêmio terreno, mas no prêmio eterno. Subponto 3 diz: o contentamento gera passividade? Será que a pessoa contente é aquela pessoa... Olha, contentamento não é lerdeza não, viu? Aquela pessoa lerda. Tá bom. Conformismo, né? Conformismo, tá bom. Tá lá as coisas tudo dando errado, tá bom. Tô contente. Esse tipo de contentamento aqui, o contentamento bíblico não gera esse tipo de sentimento não, de passividade, de conformismo, de jeito nenhum. De jeito nenhum. A gente está contente, mas é um contente trabalhando. Estamos contentes, mas é um contente que busca mais. Irmão Murilo, isso parece um paradoxo. É um contente ativo. É um contente que não murmura. Porque se eu estou contente, eu estou muito contente. Mano, vou parar por aqui, eu vou fazer mais. Só que o meu contentamento não pode gerar uma estagnação. Eu estou contente. Graças a Deus, eu não murmuro pelo que eu não tenho. Eu agradeço pelo que eu tenho. Irmão Murilo, mas eu ainda não entendi. Vamos lá, vamos explicar. Vamos lá. Vamos ver. Quem é que pode andar em comodismo se levar a sério o temor do Senhor? Quem é? Que pode estar vivendo de forma passiva, de forma estagnada, se ele teme ao Senhor? O temor do Senhor implica uma disposição de agir com sabedoria, diligência e responsabilidade, sempre em alinhamento com a vontade de Deus. Quem entende a seriedade do compromisso com Deus não se acomoda nas circunstâncias, mas age sempre com propósito. Então, se eu temo a Deus, eu não posso ser uma pessoa estagnada, uma pessoa parada, eu sou ativo. Quem é que pode andar em comodismo se amar verdadeiramente? Já que o amor exige ação. Amor é ação, amor não é só palavra. Quem é que pode ser passivo se observar a justiça, isto é, se relacionar com o outro de maneira justa? A justiça no contexto bíblico envolve tratar os outros com equidade, corrigir injustiças e promover o bem comum. Isso exige envolvimento e compromisso, o que refuta a ideia de que o contentamento leva à passividade. Então, contentamento não é passividade. O contentamento protege o nosso coração da murmuração, da ingratidão, não é? Do desânimo, da depressão, da ansiedade. O contentamento nos protege destas coisas, mas nunca irá nos conduzir à estagnação e à passividade. Glória a Deus. Pode dar uma glória por isso? Diga amém, diga amém. Ponto de número 3. Protegendo o seu contentamento. E como é que a gente protege o contentamento?
Né? Como é que a gente permanece contente? Sempre agradecido, sendo grato. É por isso que o subponto 1 diz, seja grato. Seja grato. A gratidão é um estado permanente de reconhecimento pelas bênçãos que Deus nos concedeu. Estado permanente. Eu sou grato ontem, hoje eu sou muito mais ainda. Ele me deu o dom da vida, ele me permitiu acordar. Eu estou aqui gravando uma pré-aula para vocês. Aí, irmão Murilo, peraí, rapaz, seja grato. Olha o que você tem, olha o que Deus lhe deu. Você está aqui assistindo essa pré-aula. Você é professor da escola dominical, você é aluno da escola dominical. Seja grato por aquilo que Deus lhe deu. Proteja seu coração, para que seu coração seja um coração contente. Gratidão é o sentimento de reconhecimento e apreço por algo recebido. Seja um favor, uma bênção, um benefício que pode ser material, emocional ou espiritual. No contexto bíblico, a gratidão é uma atitude constante de reconhecimento da soberania de Deus, da sua provisão e de seu cuidado contínuo por nós. A gratidão envolve tanto um sentimento interno de reconhecimento como a expressão externa dessa ação de graça, seja em palavras, atitudes ou comportamento. Então não é só ser grato no coração, é isso se tornar evidente através das minhas palavras e ações. Você precisa ser grato. A gratidão cultiva o contentamento. A gratidão expressa a humildade. A gratidão fortalece o relacionamento com Deus. E a gratidão transforma a nossa perspectiva sobre as dificuldades. É por isso que lá em Filipenses capítulo 4, versículo 11 ao 13, Paulo diz o seguinte: eu aprendi a estar contente em todas as situações. Eu aprendi a passar pela fome, eu aprendi a passar pela fartura, eu aprendi a passar pela nudez, eu aprendi a passar pelas tribulações, pelas dificuldades, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele me fortalece em todas essas situações e por esta razão meu coração permanece contente. Quando você estiver desanimado, cabisbaixo, descontente, insatisfeito, o que você precisa não é passar em concurso público, o que você precisa não é de mais dinheiro, o que você precisa é mais intimidade com Deus, o que você precisa é mais de Jesus. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Segundo subponto, protegendo o nosso contentamento, valorize o que você já tem. Então, seja grato e dê valor às coisas que você já tem. Provérbios 15, 16 a 17 nos lembra que, uma vez acompanhado com o temor do Senhor, amor, justiça e paz, tudo que temos na presença de Deus é bom e, por isso, podemos valorizar cada benefício como favor de Deus. Porque tem gente que reclama de tudo. Eu sei que uns estão vivendo em condições melhores que outros. Isso é a realidade do tempo. Eu sei que muitas vezes você passa por privação, você passa por dificuldades. Eu sei, isso é difícil. Passar por privação é difícil. Mas vamos lá. Vamos valorizar o que a gente tem. Porque quando a gente começa a reclamar muito é porque a gente não valoriza o que já tem. Mas vamos lá. De repente, pense aí se você, a partir de agora, perdesse tudo o que você reclama. Né? O que você reclamar, pronto, você perdeu. Imagina só. Eu não aguento minha mãe. Pronto, ela desapareceu. Meu cabelo é horrível. Pronto, você ficou careca. Não dá pra engolir meu emprego. Ok, a partir de agora você está desempregado. Meu marido, minha esposa é uma praga. Pronto, você agora está viúva. Eu não suporto mais esse calor. Pronto, a partir de hoje é só neve. Só frio, só geada. Minha casa não é boa. Pronto, a partir de agora você não tem mais sua casa. Você vai viver na rua. E aí? Valorize o que você já tem. Agradeço o Senhor por esta casa. Agradeço, Senhor, cabelozinho pituinho, enroladinho, agradeço. Senhor, como eu te agradeço. Agradeço pela minha esposa, pelo meu filho. Te agradeço por este emprego aqui, por esta porta que está permitindo eu trazer pelo menos o pão. Te agradeço por essa veste, por essa camisa. Seja grato, seja grato. Isso vai proteger o seu coração do descontentamento. E por fim, o último subponto diz: esteja contente. A lição nos fala, o contentamento com o Senhor é a melhor maneira de se colocar diante dos desafios da vida. Certamente o apóstolo dos gentios tinha todo o motivo do mundo para passar por esta vida de maneira frustrada, amargurada e rancorosa. Entretanto, ele preferiu viver
de maneira que a presença de Deus fosse seu contentamento. O propósito de sua vida não era de natureza terrena, mas espiritual, celestial e eterna. Ele desejava o que era humilde, revestido de entranháveis afetos e compaixões. Paulo é o maior exemplo disso. Era alguém que, no mundo judaico e romano, poderia ser extremamente bem-sucedido. Poderia ser o próximo Gamaliel, pela bagagem cultural e intelectual. Poderia ser um dos grandes advogados romanos, um dos grandes oradores romanos, um dos grandes conselheiros do imperador. Ele tinha dupla nacionalidade. Poderia ser alguém extraordinariamente bem-sucedido no âmbito secular e até religioso judaico da época. Mas ele escolheu sofrer por Cristo e reputou tudo isso. Paulo fala mais de um idioma. Paulo é fariseu de fariseu. Dupla nacionalidade. Longe de mim esteja me gloriar em qualquer uma destas coisas que não seja em Cristo Jesus. Já estou crucificado para essas coisas. As reputo como esterco. Meu prêmio é Cristo Jesus. E por Cristo Jesus, mesmo sendo apedrejado, rejeitado, preso, esbofeteado, abandonado, expulso de muitas cidades, Paulo, ele vivia contente. Não tenho a minha vida por preciosa, é o que diz Atos 20, não é? Contando que eu possa cumprir o ministério que do Senhor recebi. Esse é o meu alvo, esse é o meu objetivo. Eu corro para as coisas que estão diante de mim e me esqueço das que ficam para trás. Porque os meus olhos estão fitos além da sepultura. Além da sepultura está o meu lar, está o meu descanso, está o meu Senhor. E é para lá que eu vou. E os meus tesouros e a minha riqueza de verdade estão nos céus. Então meu coração está contente hoje e aqui, porque essa possessão que o Senhor me deu por sua graça, a traça não pode corroer, os ladrões não podem roubar, ela não perece, ela não murcha, ela não perde o seu valor. Estou contente, porque é meu e ninguém tira de mim. É presente do meu Jesus. Seu coração pode estar contente neste momento? Que todo descontentamento saia da sua vida agora em nome de Jesus. Oremos. Pai, é no Teu nome que nós te agradecemos por mais uma pré-aula da Escola Dominical. E que lição! Que lição! Como nós murmuramos, não é? Tendo muito. Como nós somos ingratos. Senhor. Como nós ficamos ansiosos, tristonhos por aquilo que ainda não temos, não é? Ou por aquilo que achamos que é importante, quando o mais importante o Senhor nos deu, que foi o seu Filho. E o apóstolo Paulo chega até a dizer, Ele nos deu o Filho, não nos dará também todas as demais coisas? Senhor, que a nossa fé em Ti cresça, porque à medida em que a nossa fé crescer, o nosso coração também crescerá em contentamento. Ajuda cada aluno e professor que ouviu esta pré-aula a viver uma vida de gratidão, a valorizar o que tem e a estar sempre contente. É o que eu te peço e por antecipação te agradeço no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Uma ótima aula de Escola Bíblica Dominical, um ótimo final de semana para você. E não se esqueça, abra a jaula.